A abordagem teórica preliminar diz o seguinte: nessa manipulação genética e modificação genética, são termos para o processo de manipulação dos genes no organismo, geralmente fora do processo normal reprodutivo deste mesmo organismo, certo? Envolve frequentemente o isolamento, a manipulação e a introdução do DNA num ser vivo, geralmente para expressar um gene. Os genes, por sua vez, são um segmento de moléculas de DNA responsáveis pelas características herdadas geneticamente. O objetivo é introduzir novas características num ser vivo para aumentar a sua utilidade, tal como aumentando a área de uma espécie de cultivo, introduzindo uma nova característica ou produzindo uma nova proteína ou enzima. Exemplos são a produção de insulina humana, através do uso modificado de bactérias e da produção de novos tipos de ratos, como o oncomouse, rato cancro, para pesquisa, através de reestrangulamento genético. A manipulação ou engenharia genética é um dos principais pilares da biotecnologia que, por meio de técnicas de manipulação, recombinam o DNA com o objetivo de criar organismos melhorados, tensionando o aprimoramento ou a estruturação genética de determinada espécie, seja vegetal ou animal, conforme as necessidades científicas. A eugenia, literalmente, a definição literal, significa bem-nascido. É um termo utilizado, criado pelo Francis Galton no século XIX. Ele viveu entre o século XIX e XX, início do século XX, e ele desenvolveu um trabalho que tratava, sobretudo, sobre a pureza racial. Tá? Esse trabalho foi denominado de eugenia e é o tema que nós estamos tratando. Curiosamente, ele era primo de Charles Darwin. Aqui, Charles Darwin desenvolvia um trabalho sobre a evolução da espécie. E muito amparado nesse trabalho, desenvolvido por Charles Darwin, Francis Galton desenvolveu a teoria dele da eugenia. A teoria de Francis Galton é uma teoria controversa, porque ela versa sobre a questão da pureza racial e serviu muito como pano de fundo, inclusive, para as questões lá nazistas, do antissemitismo, a questão dos judeus que foram perseguidos, a questão da raça ariana, que era aquela raça que o Hitler previa para toda a Alemanha, como as outras raças seriam sub-raças. Então a eugenia não é uma coisa recente, não é um termo recente, é um termo que se confunde com a questão genética, e o nosso trabalho vai abordar justamente isso, sobretudo no que diz respeito às questões éticas, que estão relacionadas e intimamente ligadas por conta da questão da pureza que se buscava através do estudo da eugênica, digamos assim. A gente vai tratar desse tema, vamos discorrer sobre o assunto na parte escrita, e espero que essa abordagem sirva-nos para que a gente saia daqui com um entendimento um pouco melhor sobre a lei, inclusive, que versa sobre o assunto, que é a Lei 8.974 de 95. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua cor, raça, nacionalidade, etnia, religião, idioma ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, o direito a ter um trabalho, o direito à educação, o direito a ter liberdade, o direito a se expressar, entre outros.
Quando nós falamos sobre os direitos humanos, um marco histórico para a humanidade é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para tratar desses temas, a bioética tem um papel fundamental. À medida que a ciência avança, são definidos novos certos e errados. O que a lei permite ou não permite. Quais os limites morais da seleção genética de embriões? Em virtude dos riscos potenciais, um comitê de especialistas convocado pelas Nações Unidas aprovou em 1997 um projeto de declaração sobre o genoma humano, considerando um patrimônio genético da humanidade que precisa ser preservado e que só pode ser manipulado em condições muito estritas e em completo respeito aos direitos humanos. A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos considera violações dos direitos humanos a discriminação genética. A declaração, por exemplo, proíbe a clonagem humana e exige a garantia do princípio da dignidade humana. Não podemos falar na ética em manipulação genética sem citar o chinês que foi condenado após ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados no mundo. O pesquisador condenado justifica o experimento. O mundo atingiu um estágio de edição genética de embriões. Se não for eu, alguém estará fazendo, disse He Jiankui. As 3 crianças tiveram o DNA alterado quando ainda eram embriões. Os pais são portadores do vírus HIV e as mães não. O pesquisador chinês, então, alterou o código genético dos bebês para que eles se tornassem imunes à doença. Há quem acredite que esse chinês ainda será visto como um herói. No entanto, a justiça considerou seu ato como irresponsável, haja vista que ele não considerou as outras opiniões médicas. E ao modificar geneticamente um embrião, ele pode ter colocado em risco toda uma geração. Toda a sociedade deve estar atenta com as possíveis consequências trazidas pela evolução científica.